Boa noite, terça-feira, 9 horas, inicia mais o programa Cidadania, comigo, Douglas Bucalém, os nossos entrevistados de hoje. Professora Ailma, presidente da Central dos Trabalhadores Brasileiros, Mauro Rubens, ex-deputado estadual e presidente da Central Única dos Trabalhadores, e o ex-deputado federal Aldo Arantes, que também está lançando o livro Reforma Política e Novos Projetos para o País. Conto com a sua audiência e fique conosco para este importante debate. Boa noite, mais uma vez estamos aqui no nosso programa Cidadania e hoje trazendo ilustres figuras que já estão cooperando para a construção da nossa história. Eles que são pessoas que organizam os trabalhadores, eles que passaram parte da sua vida se dedicando aos estudos sociais e militam ativamente na política. Eu quero dar uma boa noite ao Mauro Rubens, professora Ailma e também o nosso amigo Aldo Arantes. Boa noite, Douglas, nossos telespectadores, Ilma, Aldo. É um prazer muito grande estar aqui, sobretudo um programa que tem como objetivo discutir cidadania e todos os interesses da sociedade, para poder, num momento tão especial e difícil, né, que o Brasil está passando. Bem, boa noite, Douglas. Uma honra poder estar aqui no programa Cidadania, ao lado aqui do meu grande ídolo, Aldo Arantes, quem me instruiu e me orienta na política. E também do companheiro Mauro, né, que atuamos à frente das centrais sindicais mais combativas do Brasil. Bom, boa noite a vocês todos, sou Mauro Rubens, meu antigo amigo, companheiro de luta, a Ilma, minha querida combativa, a Ilma, e você, eu queria parabenizar pelo programa. De fato, nesses dias em que o pensamento único tenta hegemonizar a opinião pública brasileira, o que é péssimo para a democracia. Não existe democracia sem o contraditório. E um programa de debate como esse ajuda a esclarecer e para que a opinião pública, para que os trabalhadores, para que o povo possa ter uma opinião julgando por si próprio, mas vendo os pontos de vista contraditórios na sociedade. Obrigado. Mauro, você que já teve vários mandatos legislativos, foi deputado estadual, tem sua origem de trabalho na área da saúde. Poderia dividir com a gente, para aqueles que ainda não conhecem a fundo as suas origens e as origens do seu trabalho, você poderia nos contar um pouco mais? Certo. Bom, Douglas, acho que nossos telespectadores, eu também reforço aqui uma coisa importante, que é o papel democrático da comunicação. Eu tenho certeza que esse programa, ele tem a oportunidade de nós nos apresentarmos melhor. Eu, como você disse, eu sou da área da saúde, me formei em odontologia, né, e logo comecei a trabalhar no serviço público, na Secretaria Estadual, e a partir daí uma militância com dois viés. Um na construção de um sistema único de saúde. O Brasil passava por uma crise muito grande, a saúde no Brasil era uma mercadoria de luxo só para rico, né? Os demais não tinham acesso. Com a Constituição de 88, aí o Aldo pode, essa fase eu acho que o Aldo pode nos lembrar bem, nós conseguimos então avançar na construção do Sistema Único de Saúde, ao mesmo tempo organizando, participando da luta dos trabalhadores, né? Nesse processo, organização originária do Sindicato de Odontologia, né, como cirurgião dentista, depois a construção do Sindsaúde no final dos anos 80, logo após a Constituinte, e daí foi um processo onde a militância sindical partidária, nos conhecemos, né, Aldo, no PCdoB, né, militei no PCdoB por um tempo muito importante. Foi algumas vezes candidato a deputado estadual comigo e eu candidato a deputado federal. Fiz uma dobradinha boa. Em 98, em 2000, consigo então um mandato já pelo PT de vereador. Em seguida,
exercemos 3 mandatos de deputado estadual, né? Professora Ailma, você que vem da educação, nós estamos num período de disputa eleitoral do Sintego, que é o maior sindicato do Estado. Como você enxerga uma mudança na política através da educação? Muito bem. Eu sou Ailma Maria de Oliveira, sou professora. Comecei a dar aula aos 16 anos de idade. Praticamente a minha militância começa na adolescência. Sempre vi a dificuldade estrutural das escolas públicas e a necessidade de lutar por ela. Trabalhei muito em Aparecida de Goiânia, depois passei no concurso, fui para a rede estadual e municipal, e na luta conheci não só a luta sindical, mas a importância de lutar pela escola, lutar pelos estudantes, lutar pela comunidade escolar e lutar pelo país também. Foi quando conheci Aldo Arantes e começamos a travar projetos maiores, juntando a luta pela educação na luta mais geral. Então, já são mais de 30 anos de serviço na educação. Hoje sou conselheira no Conselho Estadual de Educação, uma das únicas conselheiras eleita para um mandato, defendendo inclusive a organização dos estudantes, a luta para que a gente possa ter espaços mais qualificados e democráticos de debate. Aldo Arantes, que foi presidente da União Nacional dos Estudantes nos anos 60 e foi um dos líderes da Rede da Legalidade. Aldo, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, e muitos deles que não estavam, né, nesse período, nos anos 60, nós temos muitos jovens, assim como eu, que são entusiastas da política. Então você poderia começar dizendo para a gente o que foi a Rede da Legalidade e a origem desse momento tão marcante da sua biografia. Bom, eu primeiro gostaria de pegar essa questão que você levantou, Douglas, que é o problema da política. Hoje há uma tentativa de negar a política. Não existe democracia sem política, sem partido político. E hoje há uma tentativa de despolitizar a sociedade. Essa despolitização tem por objetivo exatamente amortecer a consciência crítica do cidadão, que tem a ver com isso que eu falei. Esse discurso único que procura retirar o povo da política, retirar a juventude da política. E nós temos que perceber que tem política séria, tem político sério, tem gente que deu a vida, morreu para construir um mundo melhor. Tem político corrupto, sem vergonha, ladrão. Exatamente um dos erros da sociedade é aceitar que tudo é igual. Tem tudo que é política é igual, tudo que é médico é igual, tudo que é engenheiro é igual, tudo que é... As coisas não são assim. Tem político sério e político corrupto. E é necessário que a sociedade tenha a capacidade de julgar. Bom, eu, como você disse, tenho uma história grande de política. Comecei na Polícia Estudantil aqui em Goiás, fui do Grêmio Literário Félix de Bulhões, fui para o Rio de Janeiro estudar na Universidade Católica, fiz Direito e terminei sendo presidente da União Nacional dos Estudantes. E quando eu era presidente foi exatamente no momento em que o então presidente Jânio Quadros renunciou. Eu tive com ele 3 dias antes da renúncia. Em seguida fui para o Rio de Janeiro e o governador Leonel Brizola desencadeou a resistência ao golpe militar. E é importante porque eu vivi lá atrás uma tentativa de golpe, depois do golpe e agora um novo golpe, que na frente eu vou dizer, o chamado golpe parlamentar. Naquele momento o governador Leonel Brizola lança a Rede da Legalidade, foi a integração de várias rádios falando para o povo brasileiro. E eu, como presidente da UNE, jovem, 20 e poucos anos, falava para a juventude brasileira. Naquele momento, exatamente, a UNE ganhou uma autoridade muito grande. Na continuidade, no meu mandato, nós percorremos o Brasil inteiro, num evento chamado Univolante, que esteve inclusive aqui em Goiânia. O Centro Popular de Cultura da UNE, com personalidades que se destacaram no teatro, no cinema, na música. O Centro Popular de Cultura jogou papel importante em vários desses lugares, e nós apresentamos aqui no Teatro Goiânia. Então, tudo isso fez muita parte, e com isso, quer dizer, o movimento estudantil e eu, como liderança, terminei tendo um papel destacado. Quando vem o golpe militar, eu passo a ser perseguido.
vou para o exterior, passo um ano no Uruguai e volto na clandestinidade. E aí passei 11 anos na clandestinidade. Desses 11 anos, fui preso 2 vezes, uma vez no Nordeste, eu morava no Alto Sertão de Alagoas, fazendo um trabalho com os camponeses, terminei fugindo da prisão, e depois voltei a ser preso novamente, aí fui barbaramente torturado, quando eu era dirigente de ação do PCdoB. Saio com anistia e termino sendo eleito deputado federal, meu primeiro mandato, em que fui eleito junto com o então governador Iris Rezende, que também foi eleito. Né? Numa situação muito interessante, porque eu era um homem de esquerda, e o Iris, habilmente, me botou como candidato, e o Irapuã, que era direita, também como candidato. O fato é que terminei sendo eleito através do Bloco Popular do PMDB, que é a articulação de esquerda do PMDB. Depois eu vou para o PCdoB, na Assembleia Constituinte, então, participe de todo o processo da Assembleia Constituinte. Vejo hoje com tristeza que essa Constituição está sendo rasgada. E depois exerci vários mandatos, continuei na vida política, quando terminei, exerci 4 mandatos de deputado federal, e hoje as pessoas me perguntam, bom, você deixou a política? Eu digo, não deixei a política, eu deixei a atividade eleitoral, até porque hoje em dia, para você se eleger deputado federal, estadual, é necessário muito dinheiro. E eu nunca tive muito dinheiro, não sou fazendeiro, não sou empresário. As eleições minhas aqui decorriam exatamente do fato de eu ter tido, eu aqui em Goiás, era referência do preso político. A campanha de anistia se fazia muito em torno do meu nome, porque eu estava preso em São Paulo. E quando eu venho aqui para Goiás, quer dizer, a juventude, os trabalhadores, pego a minha candidatura, e foi a eleição mais bonita que eu tive, foi de um espontaneísmo, uma unidade de todo o setor democrático aqui de Goiás. Extermínio me elegeu uma vez, outras as vezes que eu fui eleito, o pano de fundo é esse. Lá pelas tantas eu achei que estava problemático, quer dizer, não dispunha de dinheiro. Quando era eleito em último lugar, fui várias vezes mais votado que inúmeros candidatos, mas por problema de quociente eleitoral não me elegi, e resolvi não mais ser candidato, mas hoje continuo na política. Você poderia, didaticamente, como boa professora que você é, nos fazer um ABC aí do movimento social, dessas ideologias, para nossos telespectadores entendam um pouco mais o que é todo esse universo? Veja bem, com muita simplicidade, colocar uma questão da história da humanidade. Nós lutamos muito para nos diferenciar dos outros animais pela nossa capacidade de inteligência e pelo trabalho. O trabalho vem para servir para o desenvolvimento dos seres humanos e para que ele possa ter melhores condições de vida. E na história primitiva, então, nós tínhamos, né, o comunismo primitivo, onde o que se plantava, se colhia, se distribuía e se vivia bem em sociedade. O homem, ao acumular bens, ele vai, então, se separando aí e formando vários grupos. Hoje nós temos uma avaliação que um dos maiores problemas do planeta é o militarismo no planeta, que pode, inclusive, dar fim à humanidade. Nós sabemos que, infelizmente, pelo poder que algumas nações acumularam, explorando outras nações, elas tentam sobrepor e precisam cada vez mais dessa exploração. Isso que o Aldo está dizendo aqui, que promove os Estados Unidos, lamentavelmente, por desconhecimento de várias pessoas, e enaltecem o capitalismo nessa exploração de um sobre o outro, é que traz aqui os graves prejuízos para a humanidade. Nós precisamos de ter, sim, nações soberanas que possam ter projetos de desenvolvimento, mas é preciso que a gente compreenda o porquê desse desenvolvimento. E aí nós defendemos o socialismo como uma grande bandeira para a humanidade, para que possamos socializar através daquilo que acumulamos, para que não tenhamos aí tanto prejuízo
e tanta divisão social. Nós estamos trabalhando muito para que as pessoas possam compreender a importância de se associarem, de estarem não só no bairro, nas igrejas, mas também nos sindicatos e nos partidos políticos, lutando para que essas organizações possam desenvolver projetos coletivos. Lamentavelmente, o capitalismo, ele aposta no indivíduo, né? No individualismo. E aí, lamentavelmente, o individualismo traz a exploração do homem sobre o homem e traz aí um grave prejuízo. Nós queremos aqui discutir nessa perspectiva aqui de um projeto nacional brasileiro que hoje está em risco, que nós percebemos, infelizmente, com toda essa crítica à participação política, isso que o Aldo estava dizendo, de querer comparar que todos são iguais e que a corrupção faz parte de todos os partidos políticos, e nós sabemos que não é assim. Nós afirmamos que há pessoas sérias na política. O Aldo é um grande exemplo de um político que nunca se enriqueceu e que participou a vida inteira do Partido Comunista do Brasil, e que vários outros também do Partido dos Trabalhadores têm essa convicção de que é preciso usar a política para o bem social, para uma sociedade coletiva como um todo. E nós queremos que as pessoas possam lutar para que o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil possa voltar a acontecer. Para isso, é preciso fortalecer as entidades sindicais. 1988, Aldo, foi um ano muito importante. Foi o ano do meu nascimento, mas também o ano da Constituição Nacional. Você, com certeza, foi um deputado da Constituinte muito atuante e poderia expressar para a gente um pouco desse momento histórico do Brasil. Pois é, eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Porque, como eu disse anteriormente, a Constituição foi rasgada. Mas eu gostaria de resgatar como é que essa Constituição foi produzida. Porque se você analisa a composição da Constituinte no frio, você teria uma Constituição bastante conservadora, tanto que no começo formou-se o chamado Centrão, que foi uma articulação do centro com a direita. A resultante ia ser uma Constituição altamente conservadora, que é o que está acontecendo agora. O centro político se aliou com a direita e resultou nisso. E naquele momento, o que foi feito pelos deputados democratas? O Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar fez um levantamento do voto de todos os parlamentares. E nós decidimos colocar painéis com o voto dos parlamentares de cada estado. Então, aqui em Goiás, na Praça do Bandeirante, foi colocado um painel dos deputados de Goiás. Quem teve nota 10 em defesa dos trabalhadores, quem teve 9, 5, 0. Teve deputado de Goiás que teve nota 0. Teve deputado de Goiás, que teve nota 10. Entende? Então, isso levou a que esses deputados, sobretudo o centro, se apavorassem, porque ele depende, porque o cara que é conservador de direita, ele tem muito dinheiro. O cara do centro tem algum dinheiro, mas não tem muito, depende do eleitor. Então, o que aconteceu? Houve uma migração do centro para o setor democrático, que resultou na Constituição. E mais do que isso, quer dizer, houve uma forte pressão da sociedade. Quer dizer, no Brasil inteiro teve mobilização, tiveram os projetos, a iniciativa popular para uma série de emendas, de projetos, como, por exemplo, no caso da reforma agrária. Eu fui referência na luta de reforma agrária no Brasil. Eu participava da subcomissão de reforma agrária. Teve um abaixo-assinado de 12 milhões de assinaturas. Apesar que, naquele momento, a UER se organizava, terminou atingindo alguns objetivos nessa área. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se conseguiu uma Constituição altamente avançada. O constitucionalista Dalmo Dallari, ele diz que a Constituição brasileira é uma das mais avançadas Constituições do mundo, porque ela incorpora os direitos humanos na sua concepção mais ampla, que são os direitos econômicos, sociais, políticos, ambientais, culturais, direitos da mulher, do negro, ou seja, a Constituição que conseguiu abarcar a totalidade dos direitos do povo e da sociedade. Nesse sentido é que hoje se discute. Quer
Quer dizer, essa reforma trabalhista, ela atenta contra princípios constitucionais. Essa reforma previdenciária atenta contra princípios constitucionais. Essa tentativa de impor cláusula de barreira, proibição de coligação proporcional, atenta contra a liberdade de organização partidária. Enfim, rasgaram a Constituição, continuam rasgando a Constituição. E assim como, naquele momento, foi decisivo para a resultante da Constituição botar o povo na rua, denunciar aqueles que estavam contra o povo, né? Para ganhar esse setor intermediário, para ganhar a opinião pública, nesse momento essa questão é decisiva. Ou nós ganhamos a sociedade, e não é uma coisa tão simples, porque infelizmente os grandes meios de comunicação fizeram a camada de ponderáveis setores da sociedade, mas por outro lado, a crise está tão grave, quer dizer, as consequências desse projeto estão tão exorbitantes sobre a situação do povo, que estão criadas cada vez mais condições para que o povo tome consciência do que está acontecendo. Mas é necessário um passo a mais. É necessário o povo ir para a rua para deter esse processo e para exigir, como eu já disse, o problema da decisão por parte do povo. O Aldo Ailma falou a palavra socialismo. As pessoas ainda criaram um mito sobre alguns movimentos políticos, por exemplo, os sindicatos, as centrais sindicais, o próprio termo socialismo, comunismo, e a própria internet ajuda muito, misturando a ideia das pessoas, levando elas a uma maneira debochada e assim, pouco séria, que é, na verdade, uma desinformação. Nós temos que entender que essa casa nossa, que é a Terra, né, vivemos numa casa, é a Terra, as coisas estão bem globalizadas. Nós entendemos que a globalização é algo inevitável e no mundo sempre teve. Agora é com mais intensidade. Então nós precisamos entender que habitante que nós queremos que fique nessa Terra. Por um lado, aqueles que querem que todos possam ter acesso, por exemplo, à água, a uma casa, né? As pessoas possam desenvolver o seu lado melhor. Então eu gosto muito das reflexões do Leonardo Boff, que tem feito isso, né? O Frei Beto e outros, que colocam o seguinte: o bem viver. Nós precisamos viver bem, né? E nós, né, podemos ser chamados aí de socialistas, comunistas, nós que somos desse perfil, queremos que você entenda que sociedade, porque essa individual, essa do eu para mim mesmo, até eu me discordo, né, pessoalmente, essa sociedade ela está fadada ao fracasso, né? Então vamos compartilhar, conviver, né, e viver melhor, porque a Terra cabe a todos nós, desde que sejamos assim solidários, né? E o socialismo vem disso. E ocorre aqui lembrar um acontecimento que eu acho relevante. Eu estava preso, torturado, e fiz uma denúncia no Tribunal Militar, que na época da ditadura você era julgado pelos militares, lá em São Paulo. Fiz uma denúncia, e essa denúncia foi encaminhada ao então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje eu falo isso com muita satisfação, porque tive durante um bom tempo como dirigente da Comissão Especial de Mobilização pela Reforma Política da OAB Federal. Foi disso, inclusive, que resultou esse livro que nós fizemos referência. E minha esposa, de então, na época, encaminhou ao presidente da OAB, Raimundo Fauro, a denúncia de tortura que eu e o companheiro deputado Haroldo Limas tinham feito perante a Justiça Militar de São Paulo. E ele, pelos seus contatos, conseguiu, pela primeira vez no Brasil, que essa denúncia de tortura fosse publicada no jornal O Globo, para espanto de muita gente, minha inclusive naquela época. Passado algum tempo, ele recebe um telefonema do Marinho, filho do Marinho Antigo, que era dirigente da Globo, dizendo: doutor Fauro, os militares estão nervosos, estão querendo tomar uma medida porque consideram que foi um absurdo o Globo ter publicado denúncia de tortura. Nós estávamos naquele período, digamos, de transição, chamada abertura lenta e gradual. Isso é que possibilitou essa situação. Pois bem, então o presidente Fauro disse: olha,
você diga que você não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade é minha. Ele disse, mas doutor Fauro, se eu disser isso, eles podem prender o senhor. Eles digam o que eu estou falando. E aí o Fauro, na entrevista, nunca mais disseram nada. Tem um detalhe importante, que minha mãe, goiana, Dona Quita, lá de Anápolis, tinha grande orgulho de ser anapolina, brigava muito, porque eu tinha minha votação fundamentalmente em Goiânia, e ela ficava braba com a minha votação em Anápolis, porque eu sou anapolino. E ela teve um papel destacado. E quando eu fui torturado, ela procurou, nessa época, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, para denunciar a tortura. E ela disse, Dom Paulo, eu vi o meu filho torturado, o que eu faço? Ele disse, a senhora deve denunciar, porque naquele momento tinha o início da abertura, como eu já falei, deve denunciar, mas eu alerto para a senhora que é importante a senhora ter claro que a senhora também pode ser torturada. E aí minha mãe falou, e eu tenho grande orgulho dela, não só como mãe, mas como cidadão, eu faço qualquer coisa para ajudar o meu filho a sair dessa situação. Então esse é um testemunho que eu dou aos jovens, inclusive, mostrar que tem gente séria, tem político sério. Não é no meu caso, eu fui torturado, fui preso, mas tem muitos que morreram, deram a sua vida. E que tem outros que continuam vivendo inspirados na luta desses que deram a sua vida, que sofreram. Então, eu quero exatamente resgatar o que disse anteriormente, a política, mas a política séria, a política feita por ideal, a política em que você olha nos olhos da pessoa e a pessoa percebe a sua seriedade. Essa política é fundamental para construir o futuro do Brasil. E nesse momento, quem tem essa consciência deve ir para as ruas, para impedir e para exatamente mudar a face do Brasil, para exigir que a solução da crise brasileira venha para as mãos do povo. Que a democracia é isso. Não são políticos corruptos que vão decidir o destino do país, como estão tentando, não é militar, não é um judiciário que boa parte também está contaminada por essa situação, não digo todo mundo, eu não gosto de generalizar, acho que é errado, mas quem tem condições de dar a solução para isso é o povo, para estabilizar o país politicamente, para retomar, criar condições de retomar o crescimento da economia, para gerar riqueza. Então, eu acho que esse é o testemunho que eu gostaria de dar para o povo e, sobretudo, para a juventude. Eu poderia falar de grandes educadores, porque gosto muito da luta e da defesa da educação. Mas eu convivi e tenho um grande orgulho de ter tido a experiência de ter conhecido o João Amazonas. João Amazonas conosco na Marcha dos 100 mil, era aquela pessoa que conseguia fazer com que as 100 mil pessoas na marcha parassem para ouvi-lo. A sabedoria da chamada para a unidade de ação do povo, da unidade de ação das diversas frentes, para que pudesse pensar em um projeto de nação brasileira, foi um grande exemplo. O próprio Lula ressalta a importância que foi a contribuição do João Amazonas para que a esquerda pudesse chegar ao poder. Mas o maior legado do João, na minha opinião, é de orientar a defesa da classe trabalhadora. Que os partidos políticos, ao chegar nos espaços de poder, não pudessem se esquecer de quem é a mola mestra que constrói um desenvolvimento e da importância da classe trabalhadora se unir, da classe trabalhadora ter na perspectiva de ascensão na carreira, de valorização profissional, mas de não esquecer o bem comum, a importância de estarmos pensando no outro. E por isso, na defesa do socialismo, deixou grandes escritos que eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam a experiência de luta revolucionária. Ele que foi perseguido, que viveu também na clandestinidade, que foi um dos guerrilheiros que nós temos aí na história da guerrilha do Araguaia, precisa, na verdade, que o povo brasileiro possa conhecer aí essa história. Eu penso que João também deu uma grande contribuição na nossa capacidade de organização sindical. E hoje, se nós temos a possibilidade de implementar algumas lutas e ainda de algumas resistências, que é o que a gente tem feito, é necessário que a gente se volte para a valorização aqui da nossa capacidade de luta. Aldo, onde sim, a gente encontra a sua obra Reforma Política e também
Essa não é a única obra, né? Tem mais. Não, eu, na verdade, tenho alguns livros publicados. O primeiro livro que eu publiquei chama História de Ação Popular. Foi em coautoria da Juca PCdoB. Foi em coautoria com Haroldo Lima. Depois escrevi um livro fruto do meu mestrado em Ciência Política. É o FMI, a Nova Dependência. Depois fiz 2 livros sobre a questão ambiental, que eu depois deixei deputado, eu me liguei à questão ambiental. Então, tem um livro sobre Em Busca do Desenvolvimento Sustentável, e outro livro sobre mudanças climáticas. Em seguida, fiz um livro, quando eu estava na OAB, a OAB e a Reforma Política. Fiz um outro livro, que é Alma em Fogo, que é um livro, digamos assim, de memórias. Esse livro é interessante, porque dá toda a trajetória, entende? É um livro que pode ser encontrado aí nessas livrarias e tal. E esse que é o mais recente livro, que é Reforma Política Democrática e Eleições Livres. Esse livro pode ser, digamos assim, através do site da editora Anita Garibaldi, anitagaribaldi.com.br. Vocês podem obter esse livro e os outros livros meus também. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso programa, agradecer aos meus convidados, ao presidente da CUT, Mauro Rubens, um grande amigo pessoal da minha família. Quero agradecer à professora Ilma, que quando eu era universitário, que também militei no movimento estudantil, foi uma das minhas professoras de formação política. E ao Aldo Arantes, que eu já conhecia aí dos livros de história. Ele que continua fazendo história, continua escrevendo, colaborando para a política, com sua articulação, a sua experiência. E é um prazer muito grande ter recebido eles aqui nessa noite. E esse é o cartão, é o cartão de visita de quem quer fazer política séria. Todos aqueles também, seja quem for, que gosta de política, que quer aprender mais de política e quer ver um registro histórico contado por quem está fazendo história, continue acompanhando o nosso programa. E a casa aqui é de vocês, voltem sempre quando houver os temas de interesse popular, de interesse do cidadão, vocês fiquem à vontade para estarem presentes aqui e contribuindo e divulgando o trabalho de vocês. Muito obrigado. Bem, eu quero agradecer e aproveitar a provocação e pedir, dia 31 de maio, dia 1º, chapa 2 para as eleições do Sintego. Pode fazer a sua também, Mauro, senão eu vou ter um problema com o Mauro aí. Pode pedir o voto para chapa 1, porque... Não, nós não temos que... Na CUT, tanto faz ganhar a chapa 1 quanto a chapa 2. Eu tenho participado de inúmeros programas, mas nem sempre a pessoa que está fazendo o programa tem uma posição tão clara como você. Eu acho que com isso você de fato contribui, faz o seu programa um instrumento, digamos, de conscientização da sociedade, sobretudo da juventude. Quero agradecer a você pelo fato de ter me convidado, ter convidado esses 2 grandes amigos meus, a Ilma e o Mauro Rubens, mas o que é mais importante, a resultante desse programa, que eu acho que contribui nesse processo de politização da sociedade brasileira. Você que é nosso telespectador, eu agradeço a audiência. Boa noite.